Nesse vídeo vamos relembrar e homenagear os 125 famosos que infelizmente faleceram em 2025, e talvez muitos deles você nem imaginava. Já deixa o seu like e comenta aqui embaixo, qual desses artistas famosos você sente mais saudades? E vamos começar com o cantor, compositor e pesquisador da música brasileira, especialmente da música baiana e nordestina. Carlos Pita teve uma carreira que se estendeu por mais de 4 décadas. O cantor faleceu aos 69 anos em decorrência de complicações da diabetes, no dia 7 de janeiro de 2025. A renomada atriz mexicana Amparo Garrido faleceu no dia 9 de janeiro de 2025 aos 95 anos, em decorrência de complicações após uma cirurgia de emergência. A atriz tinha uma brilhante carreira que durou cerca de 8 décadas. Gildinho foi um ícone da música gaúcha, conhecido por ser o fundador, acordeonista e vocalista do lendário grupo Os Monarcas. Ele faleceu em 11 de janeiro de 2025 aos 82 anos, após uma longa luta contra um câncer na tireoide. David Lynch foi um talentoso cineasta, roteirista, artista visual, músico e ator norte-americano, conhecido por seu estilo único e surrealista. O ator faleceu em 15 de janeiro de 2025 aos 78 anos, em Los Angeles. A causa da morte foi uma parada cardíaca. John Ploward faleceu em 16 de janeiro de 2025 aos 95 anos de idade. A causa da morte não foi divulgada publicamente pela família. Ela foi uma lendária e premiada atriz britânica de teatro, cinema e televisão, considerada um ícone do teatro britânico. Luizinho Andanças foi um aclamado intérprete oficial de samba-enredo do Carnaval do Rio de Janeiro. Luizinho faleceu em 18 de janeiro de 2025 aos 61 anos, em decorrência de complicações de um acidente vascular cerebral. Rodolfo Fávero foi um cantor sertanejo brasileiro. Ele tinha uma profunda paixão pela música e tinha uma agenda de shows ativa até a semana de sua morte em 18 de janeiro de 2025. Ele tinha 33 anos e faleceu em decorrência de uma parada cardíaca. Léo Batista era jornalista e locutor esportivo, ficou conhecido com a voz marcante. Ele faleceu em 19 de janeiro de 2025 aos 92 anos, devido a complicações de um tumor no pâncreas e trombose. Sua morte gerou grande comoção no meio esportivo e jornalístico do país. A cenógrafa e carnavalesca brasileira Márcia Lage faleceu aos 64 anos em 19 de janeiro de 2025. Devido à leucemia, Márcia iniciou sua carreira nos anos 90, e rendeu títulos e desfiles memoráveis em diversas escolas de samba do Grupo Especial. Fábio de Mello era um dos maiores coreógrafos do carnaval carioca, foi campeão 5 vezes, deixando sua marca e mostrando seu talento. Fábio veio a falecer em 28 de janeiro de 2025 aos 61 anos, deixando saudades no público e em seus colegas. A inesquecível escritora Marina Colasanti foi uma das figuras mais importantes e premiadas da literatura brasileira, com mais de 70 obras publicadas. Ela nos deixou aos 87 anos em 28 de janeiro de 2025. A causa da morte não foi divulgada. Zuzuca do Salgueiro, nome artístico de Adil de Paula, um lendário compositor de samba-enredo e um dos maiores ícones da Academia do Salgueiro, faleceu em 29 de janeiro de 2025 aos 88 anos. A causa da morte não foi divulgada. Marianne Faithfull era conhecida por sua beleza angelical nos anos 60, foi uma aclamada cantora, compositora, atriz e ícone cultural britânica. Faleceu pacificamente em 30 de janeiro de 2025 aos 78 anos. A causa da morte não foi divulgada. Lee Jo-Chiu tinha uma carreira de atriz com mais de 6 décadas, conhecida por sua participação na série da Netflix Round 6. Ela faleceu em sua casa aos 80 anos em 2 de fevereiro de 2025, devido a um câncer de estômago. Newton Cardoso foi um influente político e empresário brasileiro, figura central da política em Minas Gerais por décadas. O ex-governador faleceu aos 86 anos no dia 2 de fevereiro de 2025. A causa da morte foi falência múltipla de órgãos. Antônio Lima dos Santos, ídolo dos Santos e bicampeão mundial, faleceu em 3 de fevereiro de 2025 aos 83 anos, após internação por problemas renais e cardíacos, deixando um grande legado no futebol brasileiro como jogador polivalente e técnico. A influenciadora digital Lalesca Alexandre faleceu aos 28 anos no dia 5 de fevereiro de 2025. A causa do óbito foi choque séptico em decorrência de uma infecção trompo-ovariana. A jovem acumulava milhões de seguidores em suas redes sociais.
Cantor, compositor e um brilhante poeta paraibano, Vital Farias era considerado um ícone do MPB, com uma carreira com mais de 5 décadas. Ele faleceu em 6 de fevereiro de 2025 aos 82 anos. A causa da morte foi um infarto agudo do miocárdio. Maria Leonor Saad, carinhosamente conhecida como Nono, foi uma influente empresária. Também era a filha mais velha de João Jorge Saad, fundador da Band. Maria faleceu em 9 de fevereiro de 2025 aos 76 anos. A causa da morte não foi divulgada. O ator Peter Navy era um ator norte-americano e ex-lutador de sumó, conhecido por seus papéis em filmes de ação e comédia. Faleceu em 10 de fevereiro de 2025 aos 61 anos, em decorrência de complicações cardíacas. Cacá Diegues foi um proeminente roteirista, uma figura fundamental no movimento do cinema novo, com uma carreira que atravessou mais de 5 décadas. Ele faleceu em 14 de fevereiro de 2025 aos 84 anos, devido a uma parada cardíaca súbita. Carlos Miranda foi um ator e policial militar brasileiro, conhecido principalmente por protagonizar o seriado Vigilante Rodoviário. O saudoso ator faleceu em 17 de fevereiro de 2025, aos 91 anos de causas naturais. Gene Hackman foi um lendário ator norte-americano, aclamado por sua versatilidade e papéis icônicos em mais de 100 filmes ao longo de uma carreira de 4 décadas. Ele faleceu em 18 de fevereiro de 2025 aos 95 anos, devido a uma cardiopatia severa. Lilian Knapp foi uma influente cantora e compositora brasileira, foi pioneira ao se tornar a primeira mulher a compor uma música de rock no país. Lilian infelizmente faleceu em 22 de fevereiro de 2025 aos 76 anos, devido a complicações de um tumor agressivo na pelve. A cantora norte-americana Roberta Fleck faleceu em 24 de fevereiro de 2025 aos 88 anos, devido a complicações da esclerose lateral amiotrófica. Era conhecida por sua voz marcante e por ser uma excelente pianista desde quando era jovem. Michelle Trachtenberg era atriz e ex-DJ da MTV norte-americana, mais conhecida como a vilã Georgina Sparks em Gossip Girls. A atriz deixou os fãs em uma profunda tristeza no dia 26 de fevereiro de 2025, ao falecer aos 39 anos. A causa da morte foi indeterminada. Eleonora Giorgi foi uma icônica atriz e diretora italiana, considerada um símbolo e uma das estrelas mais brilhantes do cinema da Itália nas décadas de 70 e 80. A artista faleceu aos 71 anos no dia 3 de março de 2025. A causa da morte foram complicações de um câncer de pâncreas. Klaus Rier morreu em São Paulo no dia 4 de março de 2025 aos 50 anos, após uma batalha contra um câncer de intestino. Ele era um ex-integrante da segunda formação do grupo Dominó nos anos 90. Sua história permanece marcada pelo carinho dos fãs que o acompanharam. A atriz norte-americana Pamela Bach foi conhecida por seus papéis na televisão como em SOS Malibu. Infelizmente, a atriz foi encontrada sem vida em sua casa após sua tentativa de suicídio em 5 de março de 2025 aos 62 anos. Calvin George Scott foi um lendário cantor e compositor, reconhecido por sua voz suave e por letras marcadas pela consciência social. Ele nos deixou aos 65 anos, no dia 11 de março de 2025. A morte foi decorrente de uma parada cardíaca. Thelma Lúcia foi uma consagrada dubladora, atriz e diretora de dublagem brasileira, com uma carreira que ultrapassou 5 décadas. A artista faleceu aos 75 anos no dia 14 de março de 2025. A causa exata da morte não foi divulgada publicamente. Emily Dekene foi uma premiada atriz belga que morreu em 16 de março de 2025 aos 43 anos, após uma batalha contra um tipo raro de câncer. Sua morte foi lamentada por toda a comunidade cinematográfica francófona. O radialista Salomão Esper faleceu aos 95 anos no dia 16 de março de 2025. A notícia foi confirmada pela Rádio Bandeirantes, onde ele construiu a maior parte de sua carreira. A causa exata da morte não foi divulgada oficialmente pela família. Rod Pedro Borghetti, carinhosamente conhecido como Borguetão, foi uma das figuras mais emblemáticas do tradicionalismo gaúcho. Ele faleceu aos 92 anos na noite de 17 de março de 2025. A causa da morte não foi amplamente divulgada. A cantora brasileira Sônia Delfino foi um dos grandes nomes da música nacional, alcançando amplo sucesso na década de 1960. Ela faleceu aos 82 anos no dia 20 de março de 2025. A causa da morte não foi divulgada publicamente pelos familiares.
Big George era o apelido de George Foreman, uma lenda do boxe internacional e medalhista de ouro olímpico. George veio a falecer em 21 de março de 2025 aos 76 anos. A causa da morte não foi divulgada publicamente pela família, que pediu privacidade. O surfista Daniel Sabá também teve carreira como ator e apresentador de televisão, ícone da primeira geração de surfistas do Rio de Janeiro. Ele faleceu em 21 de março de 2025 aos 70 anos, devido a complicações na saúde causadas por um grave acidente de moto. Ricardo Braga foi um cantor e compositor brasileiro que ganhou fama nacional por sua voz idêntica à de Roberto Carlos. Ele estava hospitalizado após sofrer um acidente vascular cerebral. Infelizmente, ele faleceu aos 73 anos no dia 26 de março de 2025. Bida faleceu aos 71 anos no dia 27 de março de 2025, devido a sequelas de um acidente vascular cerebral. Bida Nascimento foi um talentoso músico e ator brasileiro, herdeiro de dois dos maiores nomes da cultura e do ativismo negro no Brasil. Considerado um dos primeiros e maiores ídolos da televisão mundial, Richard Chamberlain foi um respeitado ator americano. Ele nos deixou aos 90 anos no dia 30 de março de 2025. A morte ocorreu por causas naturais. Val Kilmer foi um proeminente ator norte-americano, conhecido por sua intensidade e versatilidade. Produziu papéis como o super-herói Batman. Ele nos deixou em 1º de abril de 2025, aos 65 anos em Los Angeles. A causa da morte foi pneumonia. Jay North foi um ator que faleceu de câncer coloretal em 6 de abril de 2025 aos seus 73 anos. O ator norte-americano sempre será lembrado por seus papéis de entretenimento que trouxe alegria a uma geração de telespectadores. Antônio Barros faleceu em 6 de abril de 2025 aos 95 anos. Ele sofria do mal de Parkinson. Foi um talentoso cantor, compositor e poeta paraibano, considerado um gigante da música popular brasileira e um ícone do forró nordestino. O americano Nick Cato teve uma carreira versátil como ator, interpretando tanto os mocinhos como os vilões, mas infelizmente a brilhante carreira do ator se encerrou em 8 de abril de 2025, quando ele veio a falecer aos 54 anos após cometer suicídio. O lendário ex-goleiro Ailton Correia de Arruda faleceu aos 87 anos no dia 8 de abril de 2025. Ele lutava contra um câncer de próstata, era considerado por muitos o maior goleiro da história do Botafogo. Manga marcou época no futebol brasileiro e mundial. A aclamada cantora, compositora e pesquisadora de samba brasileiro, Cristina Buarque lutava contra um câncer de mama e veio a falecer em 20 de abril de 2025 aos 74 anos. Cristina também era irmã do artista Chico Buarque. O Papa Francisco, cujo nome é Jorge Mário Bergoglio, foi líder da Igreja Católica durante 12 anos. Ele faleceu em 21 de abril de 2025 aos 88 anos de idade, em sua residência na cidade do Vaticano. A causa da morte foi um acidente vascular cerebral. Ed Starr era um cantor ícone do glam rock e da cultura brasileira, foi um artista multimídia e pioneiro em diversos aspectos. Após sofrer um acidente doméstico, ficou internado durante alguns dias, mas infelizmente Ed veio a falecer em 24 de abril de 2025 aos 87 anos. Lúcia Alves foi uma talentosa atriz brasileira com uma carreira que marcou a televisão e o teatro nacional. Infelizmente a atriz nos deixou em 24 de abril de 2025 aos 76 anos, devido a complicações de um câncer no pâncreas. Sua partida deixou uma lacuna profunda nos fãs. Karen Silva foi uma jovem cantora brasileira que ganhou notoriedade nacional ao participar da 5ª temporada do reality show The Voice Kids. Ela faleceu precocemente aos 17 anos no dia 24 de abril de 2025, devido a um acidente vascular cerebral hemorrágico. Nana Caymmi era cantora e compositora brasileira, reconhecida como uma das vozes mais marcantes da música popular brasileira. Após 9 meses internada devido a um quadro de arritmia cardíaca, Nana faleceu em 1º de maio de 2025 no Rio de Janeiro aos 84 anos. Milena Brandão foi uma jovem atriz mirim. Ela faleceu precocemente aos 11 anos em 2 de maio de 2025, devido a um abscesso cerebral. Seu talento promissor marcante deixaram uma lembrança em todos que acompanharam seu início brilhante no meio artístico. Ruth Gagliardo era uma ex-chacrete e ex-bolete dançarina da TV que estava afastada dos holofotes há anos. Aos 74 anos, Ruth veio a falecer no dia 3 de maio de 2025. A causa da morte não foi divulgada por seus familiares. O ator norte-americano Samuel Frente, conhecido por seus papéis em Assassinos da Lua das Flores e The Walking Dead,
faleceu em 9 de maio de 2025 aos 45 anos, após uma batalha de anos contra um câncer. O humorista Jailson da Silva gerava humor ao interpretar seu Madruguinha no Brasil. O humorista ficou marcado por arrancar diversas risadas. Infelizmente, Madruguinha faleceu aos 62 anos em 10 de maio de 2025 devido a um infarto agudo do miocárdio. O roteirista norte-americano Robert Burton faleceu aos 92 anos no dia 11 de maio de 2025, por causas naturais. Ele deixou um grande legado marcante por sua sensibilidade na atuação, além de ter sido vencedor de 3 estatuetas do Oscar. Divaldo Franco foi um dos mais importantes líderes e médiuns espíritas do Brasil e do mundo. Ele psicografou mais de 250 livros. Divaldo nos deixou em 13 de maio de 2025 aos 98 anos. Ele lutava contra um câncer na bexiga, mas acabou tendo falência múltipla dos órgãos. O ex-presidente do Uruguai Pepe Mujica, foi um político que se tornou bastante admirado, conhecido por seu estilo de vida austero. Ele faleceu em 13 de maio de 2025 aos 89 anos, devido a um câncer de esôfago. Falecendo em 21 de maio de 2025 aos 96 anos, com causa não divulgada, Dorinha Duval deixou um legado que durou mais de 7 décadas, ficou amplamente conhecida após interpretar Cuca na primeira versão do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Sebastião Salgado foi um dos fotógrafos mais renomados do mundo, conhecido por suas impactantes imagens que revelam profundidade. Ele faleceu em 23 de maio de 2025 em Paris aos 81 anos, vítima de uma leucemia grave. Marleninha Matos era o nome artístico de Mônica Vidal de Souza, uma humorista e radialista que ficou conhecida nacionalmente por interpretar uma paródia da diretora de TV Marlene Matos. Infelizmente, ela faleceu em 25 de maio de 2025 aos 59 anos, devido a um mal súbito. Ed Galli faleceu em 27 de maio de 2025 aos 61 anos, em decorrência de problemas crônicos, cardíacos e pulmonar. Ele era um renomado ator e dublê norte-americano. Ele nasceu com nanismo, mas isso não o impediu de trilhar seu caminho. A atriz e cantora francesa Nicole Croisille carrega uma fama internacional desde 1966. Além do sucesso no cinema, ela abrangeu uma carreira musical com cerca de 20 álbuns gravados. Nicole faleceu em 4 de junho de 2025 aos 88 anos devido a um câncer. Edson Bernardo de Lima foi um músico brasileiro, conhecido por ter sido integrante do grupo de pagode Raça Negra. O artista faleceu aos 69 anos no dia 5 de junho de 2025. Ele foi encontrado desacordado e levado a um hospital, onde não resistiu. A atriz e apresentadora Marise Vipani se tornou conhecida internacionalmente por seus papéis nas séries de TV dos anos 90. A musa veio a falecer em 6 de junho de 2025, no dia em que completou 61 anos. A causa da morte não foi divulgada. A apresentadora de televisão norte-americana Ananda Lewis tinha uma carreira que teve destaque principalmente no final dos anos 90. Ananda faleceu aos 52 anos devido a um câncer de mama, no dia 11 de junho de 2025 em sua casa, em Los Angeles, na Califórnia. Brian Wilson, um músico, cantor, compositor e cofundador da icônica banda The Beach Boys, faleceu em 11 de junho de 2025 aos 82 anos. A causa principal de sua morte foi uma parada respiratória. Ele deixou imensas saudades no coração do público. David Bell, um inesquecível ator havaiano, ele faleceu em 12 de junho de 2025 aos 46 anos. A causa da morte não foi divulgada. O ator segue no coração da geração que acompanhou sua linda e breve trajetória. Hélio Delmiro foi um dos maiores violonistas e guitarristas do mundo, reconhecido por sua técnica refinada. O músico faleceu aos 78 anos no dia 16 de junho de 2025, devido a complicações de uma infecção urinária e problemas renais. Um dos mais emblemáticos atores da dramaturgia brasileira, Francisco Cuoco era conhecido como galã nas décadas de 1960 a 1990. Ele faleceu em 19 de junho de 2025 aos 91 anos, vítima de falência múltipla dos órgãos. Sua trajetória marcante deixou contribuições inesquecíveis. Fábio Bezerra foi uma cantora de forró cearense que se destacou na cena musical do Nordeste. A artista faleceu aos 37 anos no dia 19 de junho de 2025, em decorrência de complicações de um câncer de colo de útero. O ator Rick Hurst era um americano bastante conhecido principalmente por suas atuações em séries. Ele faleceu em 26 de junho de 2025 aos 79 anos em Los Angeles. A causa da morte não foi divulgada por familiares.
Lalo Schifrin foi um lendário pianista, maestro e compositor argentino-americano, reconhecido mundialmente por sua genialidade musical. O artista faleceu aos 93 anos no dia 26 de junho de 2025, devido a complicações decorrentes de uma pneumonia. Mari Terezinha foi uma notável cantora, compositora e acordeonista brasileira, um ícone da música gaúcha, conhecida como a Menina da Gaita. A talentosa cantora faleceu em 30 de junho de 2025 aos 79 anos, em Porto Alegre. Ator brasileiro famoso por papéis em diversas novelas, Silvio Posato faleceu em 30 de junho de 2025 aos 68 anos, devido a complicações da doença de Parkinson. Além de ator, também trabalhou como fotógrafo e foi um artista multifacetado. A lendária atleta brasileira Wanda dos Santos era considerada uma das maiores expoentes do esporte nacional, marcada pela luta contra o racismo e machismo. Infelizmente, ela faleceu em 30 de junho de 2025 aos 93 anos, devido a uma infecção sanguínea. O ator e modelo australiano-americano Julian McMahon faleceu em 2 de julho de 2025 aos 56 anos na Flórida. Após uma batalha privada contra o câncer, foi amplamente reconhecido no mundo todo por seus papéis carismáticos, e muitas vezes complexos. Diogo Jota era um futebolista português, lembrado por sua carreira no Liverpool e na seleção portuguesa, que foi tragicamente interrompida em um acidente de carro no dia 3 de julho de 2025. Ele tinha 28 anos quando sofreu o grave acidente de carro. Michael Madsen foi um renomado ator americano, conhecido por interpretar durões e vilões carismáticos em filmes. O ator faleceu aos 67 anos no dia 3 de julho de 2025. Ele foi encontrado inconsciente após sofrer uma parada cardíaca. Maria Augusta Rodrigues foi uma das carnavalescas mais inovadoras e respeitadas da história do carnaval carioca. Ela estava internada desde junho devido a um câncer. A artista faleceu aos 83 anos no dia 11 de julho de 2025, em decorrência de uma falência múltipla de órgãos. A cantora brasileira Sol fez sucesso nos programas de auditório dos anos 80 e era conhecida como a rival de Gretchen. Infelizmente, ela faleceu em 12 de julho de 2025 aos 59 anos em sua casa, devido a um mal súbito. Preta Gil foi uma multifacetada artista brasileira que se destacou como uma figura influente tanto na cena artística quanto no ativismo social no país. Preta faleceu em 20 de julho de 2025 aos 50 anos, em Nova York, após enfrentar um câncer coloretal. Ozzy Osbourne, o lendário príncipe das trevas e vocalista do Black Sabbath, faleceu em 22 de julho de 2025 aos 76 anos. O músico morreu de causas naturais em sua casa na Inglaterra, cercado por seus familiares. Dodô, além de baterista, era um dos fundadores do grupo de pagode Carametade. No dia 22 de julho de 2025, aos 52 anos, o artista deixou grande tristeza no coração do público. Ele veio a falecer depois de uma longa batalha contra o câncer de pele. Hulk Hogan era mundialmente conhecido por ser uma lenda da luta livre profissional e um ícone da cultura pop americana. Ele faleceu em 24 de julho de 2025 aos 71 anos, em decorrência de um infarto agudo do miocárdio. Um dos mais influentes e respeitados jornalistas brasileiros, José Roberto Guzzo, faleceu em 2 de agosto de 2025 aos 82 anos, em decorrência de um infarto. Era conhecido por seus textos analíticos, visão crítica e passagens por grandes veículos de comunicação do país. Arlindo Cruz foi um icônico cantor, compositor e instrumentista brasileiro, reconhecido como um dos maiores nomes do samba e do pagode. Arlindo faleceu em 8 de agosto de 2025 aos 66 anos, após uma longa batalha contra as sequelas de um grave AVC. O ator britânico Terence Stamp tinha grande destaque no cinema pelos seus grandes papéis em produções, incluindo o vilão dos filmes originais do Superman. Ele nos deixou em 17 de agosto de 2025 aos 87 anos. A causa da morte não foi divulgada. Carlos Sebastião Prata foi um grande ator, era mais conhecido como o Grande Otelo Filho. Infelizmente, Carlos faleceu em 20 de agosto de 2025 aos 70 anos. A causa da morte foi atribuída a complicações de problemas cardíacos. Horácia Arantes ficou carinhosamente conhecida como a vovó do TikTok, onde ela se tornou uma querida influenciadora digital desde 2019. No dia 27 de agosto de 2025, Horácia veio a falecer aos 82 anos. A causa da morte foi complicações de uma doença pulmonar obstrutiva crônica.
Luiz Fernando Veríssimo foi escritor e jornalista, considerado uma das figuras mais importantes da literatura e do jornalismo nacional, marcando gerações de leitores. Ele faleceu em 30 de agosto de 2025 aos 88 anos, vítima de complicações decorrentes de uma pneumonia. Paulo Roberto Moreira da Costa, mais conhecido como Paulão, foi um pioneiro do vôlei de praia brasileiro. Nos últimos anos ele atuou como treinador da seleção chilena de vôlei de praia, mas veio a falecer em 2 de setembro de 2025 aos 56 anos, vítima de um infarto. Pedro Farah foi um ator e humorista brasileiro que ficou conhecido por seu trabalho em programas de televisão icônicos como Planeta dos Homens, Zorra Total e Os Trapalhões. Infelizmente o ator faleceu em 4 de setembro de 2025 aos 95 anos, em decorrência de um infarto. Giorgio Armani, o lendário estilista italiano, faleceu em 4 de setembro de 2025, aos 91 anos em sua casa em Milão. A causa da morte foi insuficiência hepática súbita. Ele era amplamente creditado como o pioneiro da moda no tapete vermelho. Ângela Rorô foi uma talentosa cantora, compositora e pianista brasileira, dona de uma voz marcante que revolucionou a MPB ao misturar samba-canção, blues e rock. Ela faleceu em 8 de setembro de 2025 aos 75 anos, após uma parada cardíaca. Jean-Claude Bernadette foi um dos maiores prolífico ator e roteirista. Ele faleceu aos 88 anos no dia 9 de setembro de 2025, devido à insuficiência respiratória, que era decorrente de um câncer de pulmão, o qual ele lutava há alguns anos. Hermeto Pascoal foi um aclamado multi-instrumentista, amplamente reconhecido. Sua genialidade atravessou fronteiras, marcando profundamente a música universal. Hermeto faleceu em 13 de setembro de 2025 aos 89 anos, vítima de falência múltipla de órgãos. Em Hollywood ele foi um ícone. Robert Redford tinha um extenso currículo como ator, diretor, produtor e ativista ambiental norte-americano. O ator faleceu em 16 de setembro de 2025 aos 89 anos enquanto dormia em sua casa nos Estados Unidos. J.P. Mantovani foi um modelo e influenciador digital que conquistou o público ao participar de diversos reality shows na Record TV. Infelizmente sua vida foi interrompida precocemente aos 46 anos, em 21 de setembro de 2025, em decorrência de um acidente de moto. Bira Presidente foi um sambista e músico brasileiro, reconhecido como um dos membros fundadores do lendário grupo Fundo de Quintal, mestre do reco-reco. Ele faleceu em 25 de setembro de 2020 aos 80 anos, devido a complicações de um câncer no reto. Berta Lohan foi uma aclamada atriz e comediante polonesa brasileira, ícone do humor brasileiro e com uma carreira de mais de 7 décadas. A atriz faleceu em 28 de setembro de 2025 aos 99 anos. A causa da morte não foi divulgada, sua história permanece na memória do público. Ele foi um proeminente jornalista, apresentador de televisão e locutor esportivo brasileiro, com uma carreira de mais de 30 anos. Paulo Soares tinha 63 anos quando faleceu em 29 de setembro de 2025, em decorrência de falência múltiplas dos órgãos. Ed Williams foi um ator americano, mais conhecido por seu papel em filmes como Corra que a Polícia Vem Aí. Ator de grande talento, deixou imensas saudades nos corações dos fãs no dia 2 de outubro de 2025, após falecer aos 98 anos por causas não divulgadas. Rafaela Del Bianchi era uma influenciadora digital conhecida por compartilhar sua rotina nas redes sociais. Em 3 de outubro de 2025 a influenciadora sofreu um grave acidente de carro que a levou a óbito aos 27 anos de idade, deixando saudades em quem a acompanhava. Ator, jornalista, historiador e escritor brasileiro, David José foi uma figura pioneira da televisão brasileira. Ele faleceu em 6 de outubro de 2025 aos 83 anos, devido a uma doença pulmonar progressiva, diagnosticada em 2017. José Paiva Neto foi um influente escritor e jornalista, era presidente da Legião Boa Vontade desde 1979 até seus últimos dias de vida. Ele faleceu em 7 de outubro de 2025 aos 84 anos, por falência múltipla dos órgãos. Ele segue sendo lembrado pela sua história. John Lodge, o célebre baixista, vocalista e compositor da lendária banda britânica de rock progressivo The Moody Blues, faleceu em 10 de outubro de 2025 aos 82 anos. A família do músico anunciou por meio das redes sociais da banda que o artista teve um mal súbito inesperado. Diane Keaton foi uma talentosa atriz, diretora e produtora norte-americana, ícone de Hollywood, conhecida por seu estilo autêntico e papéis memoráveis em clássicos do cinema.
Gianni faleceu em 11 de outubro de 2025 aos 79 anos, devido a uma pneumonia bacteriana. D'Angelo faleceu em 14 de outubro de 2025 aos 51 anos, após uma batalha prolongada e corajosa contra o câncer de pâncreas. O visionário cantor, compositor e multi-instrumentista americano, foi um dos pioneiros do movimento neo soul. O ator e produtor Felipe Celal foi encontrado sem vida em seu apartamento em 14 de outubro de 2025 aos 31 anos. A causa da morte não foi divulgada. Ele ganhou visibilidade após atuar na novela Malhação em 2014, onde interpretou o personagem Tiago. Ace Frehley era o guitarrista e cofundador do Kiss. Ele faleceu em 16 de outubro de 2025 aos 74 anos. A morte de Ace Frehley foi considerada acidental e ocorreu em decorrência de traumatismo craniano contuso. O ator e bailarino Fernando Vecchio era um brasileiro de destaque no Teatro Paulista, também era integrante do grupo Os Parlapatões. O artista faleceu em 23 de outubro de 2025 aos 45 anos. A causa da morte não foi divulgada pela família. A inesquecível cantora de forró e brega Vanessa Rios é lembrada por sua voz marcante e presença de palco. Aos 42 anos ela faleceu por causa de um câncer no pulmão. No dia 26 de outubro de 2025, ela deixou uma carreira de sucesso no Nordeste do Brasil. O veterano Randia era um ator americano conhecido por seus papéis como policial e em filmes de grande sucesso dos anos 80. Deixou em 31 de outubro de 2025 aos 87 anos. A causa da morte foi insuficiência cardíaca congestiva. Lô Borges, cantor, compositor e instrumentista brasileiro, foi uma das figuras centrais do movimento Clube da Esquina, que transformou a MPB nas décadas de 1970 e 1980. Ele faleceu em 2 de novembro de 2025 aos 73 anos, vítima de falência múltipla de órgãos. Augusto Bonequeiro foi um verdadeiro mestre da cultura popular e um grande artista de ventriloquismo e humorista brasileiro, reconhecido há mais de 4 décadas. Ele nos deixou em 4 de novembro de 2025 aos 74 anos. A causa da morte não foi divulgada. Agnaldo Raiol foi um dos maiores cantores e atores do Brasil, eternizado por sua voz potente e por uma carreira que atravessou mais de 6 décadas. O artista faleceu aos 86 anos no dia 4 de novembro de 2024, em decorrência de um traumatismo craniano. A lenda do basquete Lenny Wilkens faleceu em 9 de novembro de 2025 aos 88 anos em sua casa. A causa da morte não foi divulgada. O jogador teve uma carreira de 15 temporadas como jogador e 32 temporadas como técnico. O intérprete oficial de samba enredo Gilcinho faleceu em 10 de novembro de 2025 aos 55 anos, devido a um câncer no fígado. Ele era admirado por sua interpretação vibrante e por ser um puxador que sabia extrair o máximo de energia do samba e dos componentes da escola. Jardim Macalé foi um dos mais importantes cantores e compositores de MPB, conhecido por sua vanguarda musical e irreverência nos anos de 1970. O irreverente cantor faleceu em 17 de novembro de 2025 aos 82 anos, em decorrência de uma parada cardíaca. Uma das pioneiras de programas femininos na televisão, Ione Borges estava com 73 anos quando faleceu em 24 de novembro de 2025, vítima de insuficiência respiratória, encerrando suas mais de 5 décadas de carreira. Débora Maia foi uma empresária e assessora brasileira, mais conhecida por ser a mãe da atriz Mel Maia. Ela faleceu recentemente aos 53 anos, no final de novembro de 2025 em seu apartamento no Rio de Janeiro. A causa da morte está sob apuração. Paulo Giardini teve uma trajetória diversificada na televisão, atuando em diferentes emissoras. Além de ser conhecido como irmão da atriz Eliane Giardini, ele faleceu no dia 2 de dezembro de 2024 aos 62 anos de idade, devido a um acidente vascular cerebral. Ângela Álvares foi uma cantora cubano-americana que marcou a história ao vencer o Grammy Latino em 2022. A artista faleceu aos 97 anos no dia 6 de dezembro de 2024. A morte foi confirmada por seu neto, que informou que ela partiu pacificamente, cercada pela família. Peter Green foi um ator americano principalmente conhecido por interpretar vilões icônicos em filmes de destaque dos anos 90. O inigualável ator faleceu em 12 de dezembro de 2025 aos 60 anos. A causa da morte não foi divulgada. E chegamos ao fim desse vídeo. E não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. E assista também o vídeo que está aparecendo na tela. Tenho certeza que você vai gostar. Obrigada por assistir, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.